O clima em Belo Horizonte amanheceu diferente, e todo torcedor do Cruzeiro que acordou hoje sentiu aquele frio na barriga típico de notícia grande chegando, como se houvesse algo no ar pronto para explodir a qualquer momento. A cidade inteira parece respirar expectativa, porque começou a circular nos bastidores, em grupos internos da imprensa esportiva e em conversas de rádio quase sussurradas, um rumor forte de que uma decisão da CBF pode ter favorecido o Cruzeiro de maneira bastante significativa, reacendendo esperanças e abrindo novas discussões sobre bastidores do futebol brasileiro e possíveis reviravoltas na tabela que ninguém esperava. Os torcedores celestes, sempre atentos e famintos por novidades, já tomaram conta das redes sociais, tentando decifrar o que realmente está acontecendo por trás desse movimento silencioso, mas poderoso, que parece ter surgido do nada. As especulações crescem porque, segundo fontes que preferiram não se identificar, há um documento circulando internamente na CBF que toca diretamente em um assunto muito sensível relacionado à disputa recente do Cruzeiro, envolvendo análise de VAR, possível interpretação equivocada de regra e até mesmo a possibilidade de uma retificação disciplinar que pode mexer com o campeonato. A verdade é que ninguém sabe exatamente o teor completo desse documento, e talvez seja justamente isso que está deixando a torcida tão inflamada. Quando surge uma fumaça nesse nível, especialmente com tantos jornalistas dizendo "não posso falar mais", o cruzeirense já começa a imaginar que vem bomba grande. E o mais curioso é que, desta vez, a notícia não tem tom negativo, não envolve punição, não menciona corte de pontos. Pelo contrário, tudo indica que a decisão pode favorecer o Cruzeiro numa disputa que vinha sendo tratada como encerrada. Os debates nos bastidores apontam para a possibilidade de que a CBF esteja revendo lances específicos que aconteceram nas últimas rodadas, especialmente momentos de interferência do VAR que, na visão de especialistas, foram conduzidos de forma no mínimo questionável. E se essa revisão for confirmada, pode haver consequências diretas para o time estrelado, reacendendo debates acalorados sobre justiça esportiva, favoritismo e reparação dentro do futebol nacional. Há quem diga que essa decisão pode até alterar o rumo da classificação, ainda que de maneira discreta, mas suficiente para movimentar toda a imprensa. Enquanto isso, as rádios de Belo Horizonte fervem com comentaristas especulando se a tal decisão envolve realmente mudança no placar de uma partida, anulação de punição ou até mesmo devolução de pontos ao Cruzeiro. Cada um dá sua versão e seu chute, mas ninguém confirma nada oficialmente, e esse silêncio estratégico da CBF, como sempre, só joga mais gasolina no incêndio. O torcedor celeste, por sua vez, já está acostumado com esse tipo de clima, mas dessa vez parece diferente, porque os indícios apontam para um cenário mais favorável do que o habitual. Há quem garanta que a CBF está sob pressão jurídica para se posicionar sobre um erro interpretativo que veio à tona em análises aprofundadas feitas por especialistas independentes. Vídeos circulam nas redes, comparações são feitas com decisões anteriores em outros jogos e a sensação é de que, dessa vez, algo muito sério está sendo revisado. O burburinho aumenta quando comentaristas importantes, inclusive de fora de Minas Gerais, começam a dizer que o Cruzeiro pode ser beneficiado, o que naturalmente causa um estouro na torcida rival e um frenesi entre os cruzeirenses. Nos grupos de WhatsApp da torcida, especialmente aqueles mais fervorosos, as teorias vão desde a CBF vai devolver pontos até a CBF vai reconhecer erro grave de arbitragem que pode mudar o cenário do campeonato. E o mais interessante é que nenhuma dessas teorias foi realmente desmentida pelas fontes oficiais, o que mantém o clima de mistério vivo e pulsante. Isso cria uma atmosfera eletrizante, como se o torcedor estivesse prestes a presenciar uma daquelas viradas históricas que só o Cruzeiro parece conseguir viver. O rumor mais forte, porém, fala sobre um estudo interno que teria demonstrado que um lance crucial, que todos no Brasil viram e discutiram, foi interpretado com base em um protocolo equivocado, o que colocaria a CBF em uma posição delicada. Para evitar desgaste público, a solução encontrada teria sido uma decisão silenciosa, mas reparadora, que, ainda que não mude completamente o campeonato, ao menos reconhece o prejuízo sofrido pelo Cruzeiro e oferece compensações esportivas ou administrativas. A torcida imagina 1000 cenários, mas um deles se destaca: o Cruzeiro voltando a ganhar espaço na tabela. As lives esportivas também estão inflamadas, com apresentadores dizendo que receberam informações de fontes internas da entidade, confirmando que a decisão realmente favorece o Cruzeiro e que pode ser anunciada ainda nesta semana. Alguns chegam a dizer que o movimento é tão incomum que pegou até dirigentes de surpresa, como se fosse um trem desgovernado que a própria CBF não conseguiu mais segurar após a repercussão nas redes sociais. No centro das especulações está um suposto parecer jurídico que, segundo jornalistas influentes, pesa fortemente a favor do Cruzeiro. Esse parecer teria sido elaborado após consulta de advogados externos e analisaria um possível erro processual envolvendo o julgamento recente que interferiu diretamente na vida esportiva do clube. A CBF, temendo contestação,
estaria inclinada a reverter a decisão ou modificar seus impactos. E enquanto a imprensa tenta correr atrás da confirmação, o torcedor celeste vive o auge do sentimento de esperança misturado com aquela adrenalina deliciosa que só o Cruzeiro desperta. Porque, convenhamos, quando começa a circular esse tipo de rumor de que a CBF beneficiou o Cruzeiro, a torcida não só fica atenta, ela começa a imaginar todos os cenários possíveis e torcer para que essa seja finalmente uma correção histórica. O curioso é que até os rivais já estão nervosos, deixando escapar comentários atravessados, insinuando que lá vem mais um favorecimento, mesmo sem saber absolutamente nada sobre o que está acontecendo. Isso mostra que o rumor realmente mexeu com o Brasil, porque quando até quem torce contra está preocupado, é sinal de que algo grande realmente está vindo. Outro ponto que chamou a atenção foi um tweet apagado por um dirigente de um clube concorrente, onde dizia que a competição vai virar bagunça com essa decisão. O tweet foi deletado em poucos minutos, mas a internet não perdoa. Prints circulam até agora, aumentando ainda mais a especulação sobre o que realmente está sendo decidido nos bastidores. O movimento da CBF também tem sido acompanhado por ex-árbitros que, em programas esportivos, estão mais evasivos do que o normal, respondendo perguntas com frases como "não posso comentar isso ainda" e "vamos esperar o comunicado oficial". Isso é completamente atípico, e quando especialistas evitam falar, a torcida sabe que tem munição pesada envolvida. Enquanto isso, o Cruzeiro, oficialmente, não comentou nada. Nenhuma nota, nenhuma entrevista, nenhum posicionamento. Silêncio total. E esse silêncio é mais revelador do que qualquer frase, porque quem conhece futebol sabe que quando o clube fica quieto é porque tem alguma coisa grande rolando nos bastidores e ninguém quer colocar tudo a perder falando antes da hora. A expectativa é tão grande que alguns torcedores já estão se preparando para ir à Toca da Raposa no fim de semana, dependendo de como a situação evoluir. As páginas de torcida organizam mutirões de mobilização, como se estivessem antecipando um grande anúncio, e isso só aumenta a sensação de que vivemos um daqueles momentos especiais que definem uma temporada inteira. Se a decisão de fato favorecer o Cruzeiro, mesmo que de forma indireta, isso pode significar uma mudança no moral da equipe, reacendendo a confiança de um grupo que tem se mostrado determinado e resiliente. A torcida sabe que, quando o Cruzeiro entra motivado e sente que está sendo tratado com justiça, o rendimento dentro de campo cresce de uma forma que ninguém consegue segurar. E a verdade é que, ao longo da história, o Cruzeiro já passou por muita coisa, incluindo injustiças, polêmicas e decisões controversas. Por isso, quando surge um movimento contrário, um momento de reparação, a torcida abraça com força e transforma em combustível para empurrar o time rumo a grandes feitos. O torcedor celeste, afinal, sabe transformar qualquer fagulha em fogaréu. Essa possível decisão da CBF pode ser o empurrão que faltava para o Cruzeiro reencontrar seu caminho no campeonato. Não importa qual seja o detalhe técnico, jurídico ou administrativo envolvido, o que importa é que o clima de esperança tomou conta de Minas Gerais, e quando isso acontece, é impossível frear a força da nação azul. Até agora ninguém tem certeza absoluta do conteúdo final dessa decisão, mas o que se sabe é que o rumor cresceu tanto que já é impossível ignorar. A imprensa nacional tenta minimizar, mas não consegue evitar comentar. Os torcedores rivais tentam zombar, mas deixam escapar a preocupação. E os cruzeirenses, por sua vez, seguem com o coração acelerado, imaginando todas as possibilidades. Seja uma devolução de pontos, uma reinterpretação de protocolo, uma revisão de julgamento ou até uma medida administrativa inédita, o que importa é que o Cruzeiro, mais uma vez, está no centro das atenções. E estar no centro das atenções, especialmente quando o assunto é decisão favorável, sempre dá aquela sensação de que algo grandioso está prestes a acontecer. Enquanto isso, as redes sociais continuam fervendo, com torcedores pedindo explicações, exigindo transparência e comemorando antecipadamente uma possível virada nos bastidores. Há vídeos analisando lance a lance, prints de conversas com supostas fontes, hashtags subindo nos trending topics e uma onda de otimismo que domina a torcida. Os comentaristas esportivos mais tradicionais tentam manter a calma e pedir cautela, mas até eles parecem desconfortáveis com o tamanho do rumor. Alguns chegam a admitir que realmente tem algo sendo avaliado, o que só coloca mais lenha na fogueira. A torcida, por sua vez, não quer saber de calma, quer saber de vitória, reconhecimento e, acima de tudo, justiça. No meio desse turbilhão, começam a surgir outras histórias paralelas. Supostas reuniões secretas na sede da CBF, ligações entre dirigentes, discussões internas sobre protocolo. Tudo isso alimenta a narrativa de que o Cruzeiro pode estar prestes a receber a notícia que mudará o rumo da sua caminhada na competição. E como sempre acontece no futebol brasileiro, quando um rumor cresce demais, ele começa a ganhar contornos quase místicos. Há torcedores dizendo que sonharam com isso,
outros que juram ter informações privilegiadas, alguns que vão além e dizem que ouviram de funcionários da própria federação que a decisão já está tomada e que resta apenas anunciar. O mais impressionante é que, mesmo com toda essa avalanche de especulações, a CBF mantém um silêncio sepulcral. Nenhum comunicado, nenhum esclarecimento, nenhuma nota de rodapé. Nada. E isso, para quem conhece os bastidores da entidade, é o maior sinal de que algo realmente grande está em andamento. Quando a CBF fica quieta, há motivo. Os jornalistas mais atentos apontam que, se confirmada, essa decisão pode inaugurar um precedente importante para outras equipes, mas, no momento, o foco é todo do Cruzeiro. E a torcida sabe disso, sentindo que o time está no centro do furacão e que a entidade está prestes a se posicionar de maneira decisiva. Os torcedores que acompanham o Cruzeiro desde sempre sabem reconhecer essa energia. É aquela vibração que antecede grandes feitos, aquela inquietação que surge quando sentimos que algo está por vir, mesmo antes de qualquer anúncio oficial. E essa sensação é algo que só quem vive o Cruzeiro consegue explicar. A expectativa cresce para os próximos dias, porque tudo indica que a CBF deverá se manifestar em breve. Os rumores apontam que a decisão já está redigida, aguardando apenas os últimos ajustes para ser tornada pública. Não há garantias, mas há indícios suficientes para manter a torcida em alerta total. Enquanto isso, os rivais já se preparam para reclamar, protestar e dizer que o Cruzeiro foi favorecido, como se isso fosse novidade no mundo do futebol, onde cada torcedor usa a narrativa que lhe convém. Mas o cruzeirense, calejado e confiante, sabe que, se a CBF realmente está tomando uma decisão justa, ela precisa ser celebrada, não questionada. O torcedor celeste, apaixonado como sempre, vive esse momento com intensidade total, acompanhado de ansiedade, esperança e aquela pitada de desconfiômetro mineiro. Cada nova informação que surge é analisada minuciosamente, cada silêncio é interpretado como sinal e cada rumor é tratado como pista valiosa. Seja qual for o desfecho, uma coisa é certa: a torcida do Cruzeiro está viva, pulsante e pronta para celebrar qualquer centelha de justiça que venha do alto comando do futebol brasileiro. E quando o Cruzeiro recebe um vento favorável, é sempre bom lembrar: esse clube sabe transformar sopro em tempestade, e tempestade em vitória. E enquanto Minas Gerais continua vivendo esse clima de suspense, resta ao torcedor aguardar o momento em que, finalmente, a CBF romperá o silêncio e revelará o que tanto se tem especulado. Até lá, a nação azul segue firme, confiante e com aquela chama acesa no peito, acreditando que dessa vez, enfim, a justiça pode estar ao lado do Cruzeiro. E para o torcedor do Cruzeiro, acostumado a batalhas e reviravoltas épicas, nada se compara ao sentimento de ver seu time receber reconhecimento nas esferas mais altas do futebol nacional. Se o rumor se confirmar, será mais um capítulo inesquecível da história celeste, um capítulo construído com especulações, esperança e a eterna força da camisa azul. Apresentamos as últimas notícias do Cruzeiro. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.